Olá, queria desde já dar uma boa tarde a todos. Também queria aproveitar para agradecer o convite e especialmente para dar os parabéns ao Lourenço pelo livro. Também foi uma agradável surpresa conhecê-lo pessoalmente, mesmo que foi por pouco tempo para já, mas também foi uma boa surpresa. O meu primeiro contacto com o livro do Lourenço aconteceu, como vai acontecer com muitos, também através de um título. Problema pulmonar. O segundo contacto com o livro aconteceu através de Lourenço, ou seja, do poeta. Em certo modo, estes dois momentos marcam também a aproximação ao livro. Ele também dividido em dois momentos, ou partes, que apesar de manifestarem abordagens distintas, são alimentados por uma mesma energia interna. O título, se não lhe suspeitássemos o miolo poético, poderia facilmente remeter para tema do âmbito clínico. E a capa parece querer insistir nessa imagem, como se nos fosse sugerida uma ampliação de brônquios, de ramificações pulmonares, ou mesmo de glóbulos, de condutos oxigenados, de labirintos de respiração. Tive, por isso, a tentação de estruturar a apresentação insistindo nessa analogia, forçando um quadro analítico em volta deste problema. Tratando-se de um problema pulmonar, o modo de proceder a um possível diagnóstico será sempre a partir dos sintomas que se manifestam. Os sintomas, no contexto literário que aqui nos ocupa, vão ser esses momentos, gestos ou trejeitos que se destacam ao longo do decurso da obra, concentrando intenções mais ou menos ocultas, revelando coerências e relações internas, erigindo as pontes entre episódios como, e passo a citar, a vela que em sonhos escuros ilumina o caminho. Num dos primeiros poemas do livro, podem ler-se os seguintes versos. Pensava enquanto queria contar as estrelas nos sinais do teu corpo. Há aqui também uma operação que procura decifrar ou contar o enigma do mundo a partir de uma marca ou sintoma do corpo, o sinal. Para conservar esta imagem intensa do livro, substituirei a ideia de sintoma pela de sinal, procurando esboçar essas marcas essenciais que definem o corpo do texto, tendo sempre em conta as limitações deste exercício, pois onde ser tantos sinais quanto estrelas houver no céu. Procurarei definir aqui os 5 sinais principais, pois haverá muitos mais, a maior parte deles impenetráveis, pessoais e obscuros, que encadeiam a lógica do problema pulmonar, número este também que se relaciona livremente com o número de referências que se encontram no início do livro, e às quais estes sinais, veja-se sintomas, temas, obsessões ou recorrências, vão buscar o fumo e alguns vapores. Para cada sinal ouviremos uma sequência de poemas que vai ser lida pelo João Rodrigues, amigo poeta. No começo, as madeixas loiras de um mar, as garras de uma planície esfaimada. Tu, envolta em flores e plantas, eu, de pele áspera, xística. Os dedos não agarravam o lápis, só os lábios. A curiosidade era pelo ar, pelo osso. Já havia portões, segredos, conventos e campos para reconquistar. Não havia anjos, nem juízes, nem musas, mas arriscávamos sempre no zapping. Enquanto os teus lábios me fixavam, pensava enquanto queria contar as estrelas nos sinais do teu corpo. Se fosse ventania coberta em sangue, em lágrimas, em sal e sol, se fosse terra, se fosse mar e terra e ave, se fosse silêncio e palavra, se fosse nada e poeta e humano, corrente de ar em prédio abandonado corria num sussurro ao ouvido, até crepitar toda a tua pele. Primeiro sinal. O sinal envolto em flores e plantas. O primeiro poema inaugura o sinal de partida com que arranca a narrativa do livro, como a dicotomia entre dois polos de naturezas opostas, o tu e o eu. O tu surge aqui envolto em flores e plantas, enquanto o eu surge com pele áspera, xística. Esse tu
receptor dos galanteios e súplicas poéticas do sujeito, aparece sempre como uma entidade associada ao natural. E cito: longas praias de areia vulcânica tuas pernas. Ficavas bem à beira-rio. E ainda colhes outra vez as framboesas espontâneas. Esta entidade é uma entidade idealizada, que carrega uma série de qualidades que associamos com frequência ao natural, ao rústico ou campestre. Qualidades estas que acabam por mistificar ou divinizar o outro, transformando-o, e cito do livro, num objeto de adoração, de corpo estendido num altar. Este tu, aparecido na narrativa do livro como uma musa, representa também, a meu ver, uma certa estirpe da poesia portuguesa que nutre um carinho e dedicação a determinadas imagens da paisagem, uma recorrência ou saudade cravada no imaginário ancestral e coletivo associada à terra e aos seus elementos. Basta recorrer apenas aos títulos de alguns livros de poesia do último século para aprender esta tendência. Por exemplo, As Mãos e os Frutos, de Eugênio de Andrade, Micropaisagem, de Carlos Oliveira, ou mais recentemente, Explicação das Árvores e de Outros Animais, do Daniel Faria. Mas este retorno ao fruto, à árvore, às aves, ao mar, revela também uma âncora, uma resistência também ela canónica a abandonar as imagens do bucólico rural ou natural. No entanto, o eu que aqui se opõe e afirma no livro tem outra intenção que se vai revelando aos poucos, quase contra ele mesmo. Diz-nos que dos ramos das oliveiras irrompiam repugnantes pensamentos, ou que tudo se manteve confuso, inclusive ao canto do Severino. Essa nostalgia da paisagem fértil e pura principia a sofrer uma ruptura com a vertigem de uma série de imagens recentes que se atropelam irrigadas pela urbe e pela modernidade, saturadas dos novos fenómenos e estímulos cadentes, resultantes quer seja do progresso ou da globalização, ou simplesmente do futuro que vai acontecendo, abrindo passo ao segundo sinal. O amor encontra-se no intestino dos répteis, na subversão dos metais, no botão asfixiado, em cafés falidos, pôs do sol nublados e campainhas encravadas. As notícias nunca negaram a alquimia, para renovar a vontade das dunas fingirem piruetas. Nunca comentaram que as avenidas se podiam cobrir de traficantes de miopia. Caso contrário, talvez não tivesse enchido os poros de alcatrão. Dá-me a avenida em chamas, que fuso nas tuas pupilas. Mostra-me o fim da história. Quero o sopro da macieira fazer cair o vento, construir a casa. A autoestrada em mármore para escorregarmos juntos em direção a um móvel escandinavo. O kind of blue adormece ao longo. Sento-me abandonado numa cadeira de pele arranhada e gasta por gatos que nem existem. Confesso que de noite ouço Oliver Nelson. Adios horários, reflito sobre o inverno. De um lado, mesa sem pernas, guarda vigorosamente o coração cerzido. Do outro, a vela que em sonhos escuros ilumina o caminho até à navalha. Tudo para degolar o carvalho plantado no epicentro de uma civilização onde só existe a voz de um rio. Segundo sinal, o sinal escandinavo. O aparecimento de uma série de imagens urbanas, estrangeirismos, referências, são resultado de uma contaminação do ruído contemporâneo, que afirma a sua presença também na poesia. No caso concreto do livro de Lourenço, vemos como irrompe um novo imaginário que se confronta com aquelas imagens do primeiro sinal idealizado. Por exemplo, quando emprega a palavra zapping, ou fala do Kind of Blue do Miles Davis, ou ainda quando referencia o móvel escandinavo que adivinhamos ser do IKEA, vemos como este recurso, que chamarei de moderno sem qualquer pretensão teórica, aparece no texto como um mecanismo de subversão da própria poética, ironizando-a ou aproximando-a do real imediato. Esta tendência, que vemos em poetas mais recentes como Manuel de Freitas, aparecida no cardápio inicial das referências de Lourenço, ou em Costa Domingos, em versos como esta máquina pós-moderna ceifa os 12 indomáveis na hora primeira, o homem da montanha na hora terceira, que é do livro Ilícito de 2020, revela tanto o desencantamento como de lucidez em relação à existência contemporânea. No problema pulmonar,
A cidade começa a ser convocada com os seus cafés falidos, o seu betão asfixiado, as suas avenidas cobertas de traficantes de miopia, vai substituindo aquele Éden a que vínhamos sendo habituados, de paisagens imaculadas enterradas na memória, e redescobrimos o nosso contexto mais próximo, um pouco defraudador, talvez demasiado denso, demasiado próximo, como diz o poeta, lodo e poeira, cicatrizes para portas esgotadas pelo tempo. Este afastamento do ideal anteriormente convocado, que tomava a forma da musa, não consegue senão agudizar uma individualização do sujeito poético e provocar um caminho solitário, que no caso do problema pulmonar, toma a aparência, como não podia ser de outra maneira, do poeta fumante. Dei por mim a lançar-me desmedido por maços de português, com a força de quem tem 3 pulmões. Só hoje reparei que fumava com o coração, ansiava o seu idioma. Parece que é poliglota, e sendo eu tão parco em línguas, compreendi. Só tu falavas aquele sofrimento. Por mais cigarros que apagasse naquela noite, o mais difícil era apagar a vida. Dava infinitos passos em volta da cidade. Contava-os a todos, frustrado com as formas de diminuir a hipocondria. Acendi com o choqueiro velho o que ficava no maço. Na vez do ímpeto, deixei pousar a ideia de fim. Libertava-me o sangue sem vontade de o beber. Não queria as minhas doenças. Jorrei em vaso, pintei o teu tronco nu à minha imagem. O espelho perdeu as artérias do nevoeiro. No pano, deixei líquenes de paixões desaparecidas. Terceiro sinal. O sinal que tem 3 pulmões. Há um texto do José Cardoso Pires que tem como título Fumar ao Espelho e começa assim. Aos 50 anos, dei por mim a fumar ao espelho e a perguntar: e agora, José? Fumar ao espelho, qualquer José sabe isto, é confrontarmos-nos com o nosso rosto mais cotidiano e mais pensado. Por trás, em fundo, tem-se um cenário do presente imediato. A porta do quarto, um cabide vazio. Mas esse presente, logo à segunda fumaça, já é passado. A porta desfez-se, o cabide voou. E tanto mais passado quanto mais mergulhamos no cigarro. Este aparecimento das novas imagens criaram uma separação entre o eu e o tu, entre o idealismo e a realidade. No problema pulmonar, isto resulta numa descoberta de individualidade, do rosto mais cotidiano e mais pensado, que aqui se metaforiza através do cigarro, imagem bastante mais corrente na poesia do que se poderia pensar inicialmente. Relembro outros versos destes de António José Forte, que escreve: à flor da terra, a flor de fumo dos meus cigarros adolescentes, fumados amorosamente entre fantasmas. O cigarro é também, e sempre, um gesto de afronta para com a morte, uma tentativa de reivindicar um controle sobre a ideia de fim, como escreve Lourenço. Mais do que ao cotidiano, o gesto de fumar parece então remeter para uma reflexão sobre a condição da existência, sobre o frágil equilíbrio que se estabelece entre o vital e a imortalidade. Reforça ainda o poeta: por mais cigarros que apagasse naquela noite, o mais difícil era apagar a vida. Por isso, como acontece muitas vezes nos diagnósticos mais complicados, conclui-se que as respostas para a vida, para os mistérios, são outras mais profundas. E então, o próprio poeta chega à conclusão, num dos poemas Sarneira do livro, de que o problema realmente é de coração, e ele achar que era pulmonar. Sou sombra, contra a parede manchada por fumo e alguns vapores. Sombra e caspa, pouco mais. Não me lembro senão dos sonhos em que morro. Agora és a aparição constante que com a daga de Tânatos me apresentas a Hades. Sempre o quis conhecer, por acaso, achei que seríamos bons amigos. Talvez por isso ando a dormir tanto, a morar na substância do sono.
fósforo, da fricção que agora se perpetuava. O problema era da pedra, fazia operar o isqueiro. O problema era do cigarro, a provocação de o ter entre os dedos. O problema era do coração, e eu achar que era pulmonar. Quarto sinal. O sinal é perto de nada. Este sinal serve apenas para enfatizar uma propensão que o texto tem para inclinar-se sobre aquilo que, de um modo banal, se tem vindo a apelidar de existencialismo, e que é resultado do diagnóstico anterior. Muitos antes de mim falaram mais e melhor sobre este tema, seja o existencialismo de Sartre, o absurdismo do Camus ou o nihilismo do Nietzsche, por isso não me vou alongar em definições. O existencialismo, em suma, pressupõe a existência de uma crise, seja ela com o mundo, com o outro ou com o próprio, e uma atitude em relação a essa crise. O existencialismo é um problema pulmonar, que não é exacerbado, mas é íntimo, sem descair ainda para o pessoal, pode ver-se nestes versos que aludem a certa letargia e imersão no abandono das coisas. Diz o Lourenço: sou sombra, contra a parede manchada por fumo e alguns vapores, ou ainda. Resta-me a insónia, a memória das eólicas, dos cavalos selvagens. No entanto, a meu ver, o que se abandona aqui realmente são as imagens, como fixadores estáticos do sentido, à maneira do que acontecia com o primeiro sinal. Escreve Manuel António Pina, no excerto escolhido pelo Lourenço no início do livro: na realidade são tudo coisas indiferentes, imagens, imagens, imagens. Nosso poeta, ao identificar o problema pulmonar como sendo, afinal, do coração, avança mais no sentido de uma profundidade de si do que de uma individualidade fetichista, como poderemos constatar na segunda parte do livro, onde se destaca o quinto e último sinal. Resta-me a insónia, a memória das eólicas, dos cavalos selvagens, o ardor da terra no trepar de uma ingênua aventura ao culminar da natureza, às mãos de vozes desafinadas e de socas enlameadas. Colhes outra vez as framboesas espontâneas que ainda tomam forma nos meus sonhos? Pousa, flete, dobra, curva, o corpo. Não ignores a perda de cabelo, a queda das cadeiras num cinema. Seca tudo exceto o scalp. Come o coração em vida do lagarto que habita o teu terreiro. Essencialmente, rouba, furta, pilha a inteira cidade onde voam bonés e bigodes. Evita os poemas de amor, antes foca-te no absurdo, no ininteligível. Joga uma rodada de bingo, faz a linha e depois o 4. Preenche a pauta aduaneira e exporta as unhas dos pés da tua avó. Sabes lá se alguém as corteja. Esconde a chuva, espia o vento, inspira e expira. Essa lábia que o estudo de yoga te ensinou. Procura então a definição do dicionário, mora no papel. Garante que alguém vai perceber esta merda. Fuma um cigarro, pensa, porque é que se interessa? O corpo, curva, dobra, flete, pousa. Este verão não vi fumo no cimo da Serra d'Arga. A porta de correr, os metais gastos, enferrujados. A madeira umedecida a dar de si o tempo. Os pinheiros bravos já cresceram de há 2 anos para cá. A estrada agora tem rails. Continua deteriorada com cheiro a eucalipto e a rio. Os melros cantam de manhã, quando o orvalho queima o relvado. O sino toca. Ainda podíamos ouvir Vivaldi, mas faltariam sempre os jornais. Quinto sinal. O sinal faz a linha e depois o 4. A primeira parte do livro fecha-se sobre si mesma. A segunda faz um gesto de abertura.
Características que têm sentido no âmbito de um primeiro livro, que é sempre um gesto de abandono de certas obsessões e temas e a abertura a uma maturidade nascente. Isto também se relaciona com o movimento de inspiração e expiração do problema pulmonar, sendo que na primeira parte se sente mais o fumo contido e na segunda uma libertação com uma exalação. Nesta segunda parte, há uma maior experimentação tanto na forma como no conteúdo dos poemas, que revela principalmente uma liberdade. Esta liberdade atua ao nível das imagens, que no início estavam circunscritas a um significado fixo e aqui começam a impregnar-se da vida do poeta. Suspeitam-se vivências específicas, situações que só por ele poderiam ter sido vividas. O natural, a paisagem, as árvores, principiam a singularizar-se, passam a ser a Serra d'Arga no verão, os pinheiros bravos que já cresceram de há 2 anos para cá, o cheiro a eucalipto, os 4 passos de distância entre o forte e o poema. O poeta reivindica então para si o poema, e assim reivindica também a sua existência, dando algum sentido à sua vida. Concluo com as suas palavras, que cito para fechar, no poema dedicado a Manuel António Pina. Tudo isto é um pouco, tudo isto é perto de nada, tudo isto é trilho. Em resumo, tudo isto é a falha, tudo isto é a ruína, tudo isto é o contrário, tudo isto é a construção, tudo isto é o pleno, tudo isto não é tudo isto. Mas e se tudo isto ou tudo isto forem a forma do livro? Agora vamos conversar com o poeta. Vamos fazer umas perguntas, também para, acho que muitos que estão aqui já o conhecem, não é? Mas também para ver aqui a perspectiva que ele tem sobre o seu livro, não é? O livro abre com 5 referências de outros poetas. Eu tentei falar de alguns na apresentação. E pronto, queria perguntar ao Lourenço também porque é que ele sente essa necessidade, não é, de pôr essas 5 referências, mas principalmente que relação é que tu sentes como leitor e agora principalmente como escritor também em relação a esses 5 autores que aparecem no início do livro. Em primeiro lugar, queria agradecer a quem pôde vir à apresentação. Queria agradecer ao Miguel por ter apresentado este livro de uma forma emocionante, para mim, pelo menos. Agradecer aos meus editores e amigos, ao Francisco e ao Nuno, à Poetria e à Fresca, claro, pelo projeto, pela ideia. E pronto, infelizmente eu não sabia que ia ter de responder a perguntas. E portanto eu não preparei rigorosamente nada. Pronto, todos os fragmentos poéticos que aparecem na abertura do livro funcionam como forma de comunicar com os poetas que influenciam este conjunto de poemas. A Fema Acebais Brandão não é a referência mais marcada nos poemas que eu escrevo, mas tem uma conexão muito importante com a natureza e apoia a caracterização dos objetos naturais, o rebento, o vento, as árvores, mas também o poema como elemento quase natural, que surge ao poeta exatamente destes objetos do real. Diria que há uma espécie de evolução de torga, onde a natureza abandona o exato e habita no próprio poeta. Por exemplo, nada tão silencioso como o tempo, no interior do corpo, porque ele passa com um rumor nas pedras que nos cobrem e pelo sonoro desalinho de algumas árvores que são os nossos cabelos imaginários. Estas imagens de aproximação entre o natural e o corpo, as árvores que são os nossos cabelos imaginários, ou o omnívoro rebento, inspiram algumas passagens de poemas que estão no meu livro, como o de Goulart, do Carvalho. Quanto ao Carlos Oliveira, principalmente nas passagens da Descida aos Infernos, que foi uma destas passagens que eu escolhi, faz uma resenha de outro tipo de instrumentos poéticos que vão aparecendo no meu livro, até pelo título, o fogo, as chamas, as cinzas, mas é também um autor como o Daniel Faria, que tem um certo fascínio por aves, e eu lembro-me de uma passagem em específico
poderia estar como introdução ao livro em vez da que está, que é: as águias não deviam ser aves, mas corações aduncos e com asas. Se olhares à flor dos campos e das casas, sentes o peito maior do que a amplidão. Se alguma coisa nasceu para voar, foi o teu coração. Mais do que isto, a obra de Carlos Oliveira interessa-me pelo facto de ter convivido com os poetas socialistas, com o Cesarini, com o Forte, entre outros, e ainda acima ter a sua poesia particularmente neorrealista, era inclusive a frente, ou tomado como frente desse movimento. Portanto, deixa antever alguns traços ou toques de uma vivência partilhada e opera uma fuga em escrita. Há uma procura constante de uma descrição inventada do real. O Manuel Freitas está muito presente naquilo que eu escrevo, nos traços de ironia que vão aparecendo em alguns poemas, nos objetos do contemporâneo, no cigarro, que também está presente no António José Forte, nas ruas que surgem em Cesarini ou em Alberto. E de facto é-me querida esta conjugação de elementos tradicionais da poesia portuguesa com elementos cotidianos. O zapping, os branchos manhosos a 12 paus, ou a lábia que o estúdio de yoga te ensinou. Gosto desta liberdade de poder enxertar nos poemas objetos tradicionais e outros que resultam do meu dia-a-dia, dos sítios onde escrevo os poemas ou de situações que inspiraram um determinado poema. O poema que aqui surge, no fundo, comunica com a sempre presente incorporação da cidade, que é visível não só, mas também em dava infinitos passos em volta da cidade, frustrado com as formas de diminuir a hipocondria. Sobre Daniel Faria, eu costumo dizer que é o poeta das minhas insónias, principalmente porque não me permite voltar ao sono. É um poeta inquietante e todos os poemas funcionam como uma espécie de apelo. As últimas explicações são, para mim, uma obra de sintetização emocional, onde assistimos à nossa ontologia de existência em diálogo constante com o autor. O facto de percepcionar a poesia como uma condensação de sentimentos, de factos, de imagens, faz-me relacionar muito com os poemas de Daniel Faria. Isto também porque ele os escreveu muito novo e isso gera uma sensação de proximidade. Acho que há um conjunto de incertezas presentes no começo da vida adulta que são tratadas pelo Daniel Faria de uma forma, diria, carnalmente delicada. Chamo a poesia do Daniel Faria quando escrevo, por exemplo, novo demais para ser águia, o voo que me era permitido não tinha espaço entre fumos e ciprestes para poder migrar. Por último, Manuel António Pina, a quem dedico um poema que o Miguel leu, é, em certa fase, o poeta das grandes questões e da sua solução através do poema. Tenho poemas onde ecoa essa dúvida existencial, quando digo: sou sombra contra a parede manchada por fumo e alguns vapores, sombra em caspa, pouco mais, ou quando reorganizo alguns títulos dos capítulos nos Rumos do Desespero, do Émile Cioran. Ao mesmo tempo, o poema de Manuel António Pina que escolho é importante por abordar a criação da imagem. Os poemas vivem das imagens que criam, das sensações que nos transmitem, dos locais onde nos conseguem levar. Mas, acima de tudo, esta homenagem ao Manuel António Pina vem do facto de partilhar da sua visão poética. Manuel António Pina, transcrevendo, parafraseando T.S. Eliot, dizia que as alternativas que restam a quem chega demasiado tarde são copiar ou roubar. Os poetas fortes roubam. Outra alternativa, para ele era mais sensata, e eu não sei se não é ficar calado. Como dizia o poeta George Herbert, quando falares, cuida para que as tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Outra pergunta, que é na verdade um clássico nestas apresentações, não é? Mas também depende muito da resposta. Eu quando falei com o Lourenço, também fomos jantar e estivemos a conversar um bocado sobre o livro, e ele disse-me realmente que o livro tinha, acho que corrijo-me se não for, mas foi escrito num período de 1 ano e meio, talvez, ou seja, desde o início da pandemia, mais ou menos. Portanto, parece-me ser uma coisa, um ímpeto assim recente, não é? Eu sei que já li antes, obviamente, não é? Mas essa escrita parece que veio agora, não é? Então acho que uma das perguntas se pode perguntar a um poeta é um bocado de onde é que vem esse... Não é tanto de onde é que vem essa inspiração, não é? Mas é porque é que ela vem agora, não é? E com
com esta força, não é? Num ano e meio escrever um livro, de onde é que tu achas que... O que é que achas que mudou? Ou de onde é que tu achas que foste invocar esse tipo de necessidade, ou vontade, ou como tu quiseres chamar? Não é? Eu acho que a resposta a esta pergunta está contida na primeira pergunta. A leitura é um impulso para a escrita, no fundo. A questão é sempre o que vem primeiro. Aliás, por isso é que o Francisco e o Nuno, quando eu aparecia todas as semanas na poetria e andava a devorar livros, perguntaram-me se eu escrevia, porque é que eu não escrevia. E de facto a pergunta tem sentido, porque eu acho que há um momento em que o leitor pode transformar as suas leituras em voz e começar a sua escrita. De todo modo, eu acho que a escrita me apanhou de surpresa. Como tu disseste, o livro foi escrito no decurso de mais ou menos um ano. Curiosamente, após o ano onde mais poemas e poetas descobri, e o ano em que acho que construí uma espécie de sujeito poético próprio. Há outros impulsos, ou outro impulso em particular, que eu acho que é o desafio de trabalhar o exercício da condensação do objeto. Quer ele seja um objeto amplo, quer ele seja um objeto pormenorizado. Quem fala muito sobre isto é o Rui Nunes, e eu gostava de conseguir escrever mais sobre o pormenor, sobre os pequenos materiais, algo que lhe aconteceu por natureza, mas que eu procuro enquanto escritor. Sim, eu acho que o Rui Nunes, até pela ideia que eu tenho, acho que o Rui Nunes está a perder a vista, não é? Ele tem um problema, não é? visão. Eu acho que isso também está a começar a influenciar a sua visão sobre o mundo e, consequentemente, também influenciar como aconteceu com o Borges também, ou seja, quase um tema, a questão de cegueira, não é? dentro da literatura e da poesia. A última pergunta também é um clássico. Mas pronto, claro, isto acontece muito quando são primeiro livro, não é? Pronto, também venho aqui em condição de primeiro livro, não é? Estou exatamente igual na condição de Lourenço, por isso aqui temos uma conversa entre novíssimos, digamos assim, não é? Então uma das perguntas, e também dos pensamentos que eu tenho sobre aquilo, é o que é que vem aí, não é? Se achas que, porque é assim, na segunda parte do livro, pronto, eu já na apresentação falei um bocado, mas há obviamente uma abertura, não é? Talvez uma necessidade de procurar, é que também estavas a falar disso na resposta anterior, não é? Mas uma necessidade de explorar outro tipo de caminhos, não é? E no fundo é tentar perceber se realmente, porque também acontece, é o primeiro livro e depois há alguns escritores que acabou, não é? E aqui é a perspectiva que tu tens, não é? Também, desde um ponto de vista pessoal, se é uma coisa que tu vês como uma coisa à parte ou se é uma coisa que tu realmente queres começar a investir mais tempo, se tens uma perspectiva, se estás a escrever coisas novas, ou seja, estamos aqui à espera a ver se haverá outro livro. Estas perguntas acho que não depende só de mim, essa parte. Olha, eu acho que pelo menos o que tenho escrito agora, está muito mais na linha desta segunda parte, portanto acho que é essencialmente experimental. E aquilo que eu senti, curiosamente, até foi depois de termos falado para alinhavar a apresentação, foi que a estabilização desta primeira parte permitiu-me a fuga aos poemas onde me coloco como sujeito poético direto, onde o eu está presente. E acho que, no fundo, a minha voz poética estará mais próxima dos poemas já mais abstratos que surgem na segunda parte do livro, onde há cada vez mais incorporação de referências cotidianas, onde há mais ambiguidade de sentido. Mas também não vou estar aqui a estender as minhas ideias em demasia, porque, pronto, estes poemas ainda não me pertencem, podem não me vir a pertencer, e tendo a escrever aquilo que me é muito presente, não procuro na poesia a obsessão com a planificação, até porque acho que em grande parte das outras gavetas da minha vida já há um plano, e portanto isto é uma espécie de escape. Um plano. Sim, claro. Temos sempre o plano, não é? Depois se concretizou. Pronto, agora acho que é a vossa vez, não é? Aqui eu sei que há... Suspeito que há muita gente aqui que conhece Lourenço, não é? E pronto, agora é aqui a vossa oportunidade para fazerem as perguntas. Até sei que há aqui algumas pessoas que não estavam sequer à espera que tu publicasses este livro, não é?
tivesses... Eu já estou a ver o fundo da sala a rir-se muito, portanto é melhor fechar esta apresentação antes que comecem a fazer perguntas. Tem de ser, isto é assim. Alguém quer fazer uma pergunta ao Lourenço? Pronto, acho que se calhar só tivemos aqui... olha, temos perguntas, calma. Temos aqui perguntas. É a pior pessoa possível para me fazer perguntas. Não, é que há uma óbvia que falta, que é porque a gente sabe que o leitor também constrói a obra quando... Já agora, se tu concordas com as coordenadas que o Miguel criou para a leitura dele, é óbvio que falta. Essencialmente, acho que concordo. Acho que nós falamos muito sobre o livro, sobre esta apresentação. Tínhamos visões muito semelhantes em relação ao que queríamos que fosse. Sim, no fundo a apresentação também foi uma conclusão a que chegamos em conjunto. Quer dizer, depois só vim fazer a apresentação, mas isto foi, no fundo, uma leitura que na verdade fizemos os dois sobre aquilo que era o livro, não é? E pronto. Por isso espero que concordes. Se não, sim, concordo. Se calhar, só para... porque é assim, eu li um poema, o João leu também um poema, só que acho que eu desafiei o Lourenço um bocado de estar um bocado pé atrás em relação a isto, mas eu acho que é sempre bonito o próprio poeta, não é? Ler algum poema com a sua própria voz, porque no fundo também foi ele que escreveu, não é? E só para fechar, o Lourenço vai ler um poema, está bem? Pronto, eu tenho um bocado de aversão à leitura dos meus próprios poemas. Não gosto de revisitar, no fundo, aquilo que escrevi, mas como tenho poemas muito curtinhos, acho que posso dar uma frase. Ou duas, pronto. Página 56. Será que Beethoven adormece a cidade tão bem quanto o teu antebraço? Posso dar mais dois? Já que pedes. Precisa arrancar. Como a costureira coloca o dedal para curar a ferida em tecido, bastava-lhe o súbito gesto da morte. Vou ler o poema que tu referenciaste. Quis contar os passos entre as luzeiras estendidas da memória à praia da fábrica. E um a um contou. 4 passos de distância entre o forte e o poema. 4 passos de distância entre o obelisco e a doca. 4 passos vezes 4 passos entre a capela e a ria. Não é mais.